Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Flamengo dispara em gasto com reforços em 2022, Galo e Palmeiras vêm depois. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Por larga diferença, o Flamengo teve o maior investimento em contratações de jogadores em 2022 entre os clubes brasileiros. É o que mostra um levantamento feito pela consultoria EY em todos os balanços dos clubes do ano passado. É seguido por Atlético Mineiro e Palmeiras na lista. A EY fez a relação baseada no cálculo da adição de ativo intangível, isto é, o número que o clube acrescentou ao seu patrimônio que não é composto por imóveis. Estão incluídos nessa soma pagamentos por cláusulas penais, intermediações e luvas. A lista mostra o Flamengo com um investimento de R$ 231 milhões em reforços. Na segunda posição, está o Atlético Mineiro com R$ 148 milhões. O Palmeiras vem na terceira colocação com R$ 130 milhões. São Paulo e Corinthians, com investimento no patamar de R$ 80 milhões, ficam ainda atrás de Atlético PR e Internacional. Veja toda a lista abaixo. Além do valor gasto com contratações, a EY levantou os custos com pagamento de funcionários de cada clube em relação à sua receita. Também foi calculado o custo total da agremiação em relação à sua arrecadação. Esses valores dão uma ideia dos clubes mais gastões. O Atlético Mineiro lidera os dois rankings. O time tem um gasto de 68% de sua receita com pessoal, e o total de suas despesas operacionais, para administrar o clube, somam 138% da arrecadação. Ou seja, o clube gastou mais do que ganhou no ano de 2022. O mesmo ocorreu com o América Mineiro em relação às despesas totais, 101% da receita. Clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo têm gastos com pessoal na casa de 40% em relação à receita. É um patamar bem controlado já que regras europeias prevêem um custo com folhas abaixo de 60% sobre a renda. A questão, em alguns casos, é a dívida. A EY levantou qual o tamanho da dívida em relação à receita do clube, o que mostra a sua capacidade de pagar e o comprometimento da agremiação. Quem tem a maior proporção é o Botafogo, com dívida líquida de 6,38 vezes a receita. É seguido pelo Atlético Mineiro, com 3,83. Isso significa que o débito do Galo é quase o quádruplo do que ele ganha por ano. Trata-se do clube com maior dívida líquida do país, com total de 1,57 bilhão de reais. Investimentos em contratações de cada clube em 2022. Flamengo, 231 milhões de reais. Atlético Mineiro, 148 milhões de reais. Palmeiras, 130 milhões de reais. Atlético PR, 95 milhões de reais. Internacional, 88 milhões de reais. São Paulo, 82 milhões de reais. Corinthians, 79,1 milhões de reais. Santos, 62 milhões de reais. Fortaleza, 46 milhões de reais. Fluminense, 27 milhões de reais. América Mineiro, 16 milhões de reais. Coritiba, 10,2 milhões de reais. Ceará, 9,9 milhões de reais. Cuiabá, 9,7 milhões de reais. Atlético Goianiense, 6,0 milhões de reais. Goiás, 1,8 milhões de reais.